De tempos em tempos, lêem-se nos jornais notícias espantosas como a seguinte: encontrada morta a viúva de um milionário num apartamento imundo de 34 peças. A viúva do fundador de uma grande fortuna na indústria de rolamentos foi encontrada morta no sábado no seu apartamento de 34 peças da Quinta Avenida, rodeada de luxo e obras de arte empoeiradas. Vivia ela em reclusão desde a morte de seu marido em 1949. Havia espalhadas latas de alimentos em conserva por todas as peças. Jornais, alguns datados de 1902, estavam arrumados em grandes pilhas nos cantos e por todo o apartamento. Uma galeria em estilo romano continha tapeçarias de grande valor, muitas delas cobertas de sujeira. Quadros de pintores famosos e valiosas estátuas estavam também obscurecidos por camadas de poeira. As vidraças estavam tão cobertas de sujeira que não era possível ver nada através delas. O marido lhe deixou uma herança líquida avaliada em mais de 6,5 milhões de dólares. Quando ele morreu, ela despediu todos os empregados e se mudou da casa onde moravam em Croton-on-Hudson para o apartamento duplex que continha quadros que valem milhões, inclusive de Rembrandt, Rubens e Tiziano. Morre de desnutrição uma mulher rica. Nova York, 13 de julho. A senhora Emma Beauregard possuía talvez $1 milhão quando morreu recentemente de desnutrição. Pequena, velha e excêntrica, alimentava-se principalmente há muitos anos com um cachorro-quente por dia, que comprava numa loja nada além perto do seu apartamento atravancado de trastes velhos por cima de um depósito de excedentes do Exército e da Marinha, no bairro de Port Richmond, na ilha Staten, em Nova York. Guardava o carvão na banheira há 12 anos para economizar alguns centavos. Deixou de comprar gelo para sua geladeira antiga do tempo em que não havia geladeiras elétricas. Uma mulher pobre deixa mais de $3 milhões. Fresno, Califórnia, 18 de maio. Os vizinhos da senhora Courtney Dever tinham por certo que ela fosse pobre. Vivia desde anos numa casa de madeira de $1.500. Os seus móveis, na melhor das hipóteses, valiam $50 apenas. Agora, mais de um ano depois da sua morte aos 85 anos, sem deixar testamento, há 8 pessoas que se apresentam com a qualidade de herdeiras do espólio. Os documentos apresentados na justiça revelam que ela herdou da mãe valiosas propriedades petrolíferas avaliadas em $3.126.488. Lembro-me ainda da história do vagabundo cuja morte foi atribuída à desnutrição. Entretanto, no seu capote foram encontrados espalhados pelo forro cuidadosamente cozido milhares de dólares em notas altas. Quando lemos essas notícias chocantes, somos levados a perguntar que espécimes de humanidade deviam ser essas criaturas. Que pensariam se eu lhes dissesse que as vidas de 95% das pessoas são parecidas com a história do vagabundo que morreu de desnutrição? Conservem a história do vagabundo na lembrança enquanto ouvirem este vídeo e compreenderão que o que eu digo é verdade. Desde a aurora da civilização, todos os grandes filósofos e sábios aconselharam ao homem: conhece-te a ti mesmo. Mas, na realidade, conhecemos muita coisa a respeito de nós mesmos? Para a grande maioria, a resposta é um grande não.
É muito maior o nosso conhecimento das coisas materiais que nos rodeiam. Os cientistas e psicólogos nos dizem que a chamada pessoa média usa apenas 1/10 do seu potencial mental. As estatísticas mostram que apenas 5% das pessoas em todas as camadas da vida se tornam o que é chamado de sucessos. 90% deixam de sobressair na vida. Por que tantos homens falham, erram o alvo e vão acabar nas praias desoladas da vida? O resultado dificilmente seria pior se quiséssemos intencionalmente falhar. Os currículos das escolas primárias, secundárias e superiores não nos ensinaram os princípios simples e fundamentais do sucesso na vida. Nunca nos ensinaram os restantes 9/10 do nosso potencial mental. São essas as falhas do sistema educacional. Sejam honestos e digam-me o seguinte: se tivessem um automóvel de 10 cilindros e acordassem um belo dia e descobrissem que 9 dos cilindros não estavam funcionando, iriam ou não com maior urgência para a oficina mais próxima a fim de restaurar o funcionamento dos cilindros defeituosos? Claro que sim. Qualquer dos ouvintes correria imediatamente para a oficina se um cilindro sequer estivesse falhando. Estão compreendendo, não é mesmo? Onde está o nosso verdadeiro senso dos valores? Por que damos a maior importância a coisas materiais como são os automóveis, que podem ser substituídos a qualquer momento, e desprezamos virtualmente o bem mais precioso que em toda a nossa vida poderemos ter, o nosso glorioso espírito? Em muitas das nossas maiores empresas, bancos, escolas e repartições oficiais estão instalando grandes computadores eletrônicos. Alguns deles custaram milhões de dólares para serem construídos, mas a verdade é que os mais complexos e magníficos computadores são apenas um brinquedo em comparação com o cérebro humano. Quase todos se maravilham com o funcionamento destes dispositivos eletrônicos, mas quase não se interessam pelo funcionamento e pelo potencial do que tem dentro de si. O precioso cérebro, sede do nosso poder mental, tem um valor potencial para nós que orça por milhões, mas nós preferimos esquecê-lo quase por completo. Fomos dotados desse bem inestimável ao nascer por um Criador onisciente. Desde que não nos custou coisa alguma, a nossa tendência é atribuir-lhe muito pouco valor. Há pouco mais de uma geração, os dicionários definiam o urânio como uma substância metálica branca que tem pouco ou nenhum valor prático. Essa substância, aparentemente sem valor no passado, é hoje considerada mais valiosa do que o ouro ou a prata. Desempenhou um papel importantíssimo no advento da grande era atômica em que vivemos. A maior descoberta deste século não é o controle do átomo, nem será a exploração espacial. Será a descoberta de si mesmo pelo homem. Está na hora de recordar a história do vagabundo que morreu de fome com milhares de dólares escondidos no forro do capote. Milhões de pessoas vagueiam sem rumo através da vida, levando dentro de si um cérebro de muitos milhões de dólares que espera apenas ser aproveitado. 95% das pessoas deixam de alcançar sucesso na vida, embora tenham tido desde o nascimento esse bem inestimável. Usinas geradoras hidrelétricas ou atômicas de bilhões de dólares com as suas linhas de alta tensão que se estendem por centenas de quilômetros não têm valor enquanto não se explorar a fonte de energia que é capaz de movê-las. Do mesmo modo,
as pessoas da família humana vivem pela metade uma espécie de existência animal, enquanto não aprenderem a dominar e tomar posse da imensa energia que existe dentro delas e a encaminhá-la a fins por ela escolhidos. Quando a humanidade tiver tanto êxito na descoberta do eu, como o teve na descoberta do desvalioso urânio, como fonte útil de matéria-prima para a final conversão em energia atômica, muitos males do mundo terão de desaparecer. Não teremos mais pobreza na terra mais rica que o mundo Não teremos mais pobreza na terra mais rica que o mundo já conheceu. A luta civil será uma coisa do passado. A harmonia no lar será real e significativa. O crime e outras tentativas de sucesso por atalhos diminuirão. A religião será mais bem compreendida e se tornará mais bela para nós. A nossa família de nações aprenderá a viver em paz. O mundo será um lugar melhor para se viver. O universo e tudo o que ele se contém é resultado da lei e da ordem. Entre todos os mistérios que nos rodeiam, nada é mais certo do que estarmos na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, disse Herbert Spencer. O ponto de partida do conhecimento do eu é chegar verdadeiramente a conhecer essa energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Neste vídeo, chamaremos a essa energia infinita e eterna de Deus. Desequilibrados intelectuais, empenhados em conseguir publicidade, continuam a formular várias teorias sobre a evolução do homem e a formação do universo. Alguns dos mais radicais proclamaram recentemente que Deus está morto. O autor deste livro não tem teorias para expor. Não me interessa tratar de abstrações. Como já disse, o que escrevo é concreto e prático. Não representa as minhas opiniões, mas as opiniões e as realizações de centenas dos maiores vultos da história do mundo. Pessoas que alcançaram o mais alto píncaro do sucesso na sua esfera de ação. Não há meio mais seguro de tomar a estrada do sucesso do que seguir os passos daqueles que fizeram com êxito a jornada antes de nós. Desde o início do século, os nossos maiores espíritos científicos chegaram à conclusão de que o homem e seu universo são o produto do planejamento de um supremo arquiteto. Sabemos hoje que no universo de Deus tudo está sob o império da lei, que todo cristal é sempre formado exata e invariavelmente de acordo com o mesmo padrão geométrico, que toda semente sempre desabrocha invariavelmente na mesma flor, que a pequena violeta pende da haste não por acidente, mas de acordo com a lei, disse o Dr. J. Herman Randall. Como diz Tyndall, a mesma lei que forma a lágrima modela um planeta. Tudo é lei. Não há mais lugar no universo para capricho ou arbítrio. A lei, a ordem por toda a parte, do centro à circunferência. Foi Edward Everett quem disse: note-se a sublime precisão que leva a Terra por um circuito de 800 milhões de quilômetros de volta ao solstício, no momento exato, sem a perda de um segundo, nem mesmo a milionésima parte de um segundo, nas eras sem fim em que tem percorrido essa rota precária. É difícil compreendermos a criação de uma partícula de pó
com todo o nosso conhecimento científico da estrutura atômica e muito menos compreender a vastidão da galáxia em que vivemos. Sabemos que há milhões de outras galáxias que ao lado da nossa formam o universo. Já se calculou que todo o universo contém cerca de 2 trilhões de galáxias, cada qual com 100 milhões de estrelas. O tamanho do universo é desconhecido, mas a força que guia e move a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas em nossa galáxia e os outros corpos celestes do universo é conhecida. Esses corpos se movem em linhas ordenadas chamadas órbitas, do mesmo modo pelo qual os elétrons se movem nas mais diminutas partículas chamadas átomos. Elétrons e átomos são tão finitos que não podemos vê-los. A vastidão do universo é tão infinita que somos incapazes de compreender-lhe as dimensões. O primeiro astronauta dos Estados Unidos que circulou em órbita em torno da Terra, John Glenn, compara essas forças guiadoras de nosso Criador e Deus à força que faz a bússola funcionar. Embora não possamos ver, sentir, ouvir, cheirar ou provar a força eletromagnética que gira a bússola, sabemos que ela está presente e confiamos a nossa vida à orientação dessa força quando navegamos no mar ou no ar. Do mesmo modo, devemos explorar essa fonte de infinito poder e deixar que nos guie através de uma vida cheia de felicidade, paz de espírito, saúde, orientação e realizações vitoriosas. Na vida humana e no universo, tudo é governado pela lei. Lei e não confusão é o princípio dominante no universo, escreveu James Allen. Orson Swett Marden disse: uma carreira feliz, satisfeita e vitoriosa deve fluir de um espírito equilibrado e simétrico, que tem um senso de absoluta segurança e uma fé indiscutida no grande Criador, a força que provê e sustenta. Devemos estar plantados na verdade do ser e seguir uma fé inabalável em que fazemos parte do grande Espírito que cria e governa todas as coisas. Há um sentido de certeza, de absoluta segurança quando sabemos que nada pode desviar-nos de nossa órbita, que nem acidentes na terra ou no ar, nem doença ou discórdia podem separar-nos de nossa união com aquela grande força. Desde que tenhamos essa segurança, o medo se afasta, a incerteza e a ansiedade nos deixam e todas as faculdades agem em harmonia. Quando sabemos que nada pode privar-nos do nosso direito de nascimento, que nada pode embotar a nossa verdadeira realização, que todos os passos certos devem levar ao triunfo final, que todo ato reto, que todo germe de bondade acabarão florescendo e frutificando, podemos serenamente fazer o máximo que estiver em nosso poder. Há alguma coisa em nossa consciência que nos diz que não somos meros produtos do acaso. Sentimos que há uma certeza em algum lugar e que o medo, a ansiedade e a incerteza não são uma parte necessária da vida. Há um instinto que nos diz que somos inseparáveis do grande Espírito, que somos um com Ele e um reflexo dele, que fomos criados à sua imagem e que o nosso objetivo final não pode entrar em conflito com o seu objetivo final. Sentimos instintivamente que deve haver uma unidade em todas as coisas, caso a pudéssemos encontrar, e que o melhor é confiar nessa grande força. A fé implícita nos ajudará mais do que o raciocínio e nos aproximará infinitamente mais dessa unidade.
A fé em si mesmo é o ponto de partida de toda a realização vitoriosa. Quando se sabe com certeza o que se pode fazer, pode-se conseguir da vida tudo o que deseja, desde que não se violem os direitos dos outros. Uma fé completa, infalível e firme em Deus é o meio mais seguro de compreender a si mesmo. Quem sou eu? Não sou o produto de uma companhia eletrônica que fabrica computadores. Não sou produto do acaso. Sou a divina criação do Supremo Arquiteto do Universo. A onipotência a que Jesus se refere quando diz que o reino do céu está dentro de nós. Quem sou eu? A vida terá mais sentido para nós quando aceitarmos o fato de que podemos viver em união com nosso Criador, em sociedade com Deus, como diz R.G. Letourneau, relação a que ele atribui a sua capacidade de ganhar milhões. O Dr. J. Herman Randall disse: se alguém deseja realmente ver resultados cumpridos em si mesmo, se está empenhado em expulsar o medo e a preocupação, se quer curar a sua tendência ao desânimo e ao desespero, se deseja verdadeiramente livrar-se do pecado que o persegue ou da fraqueza herdada, se quer fazer do seu lar um paraíso na terra e banir para sempre os pensamentos amargos, odiosos e malévolos, se quer criar em torno de si uma atmosfera de bondade, ânimo e esperança que seja uma inspiração para os outros, se aspira ao constante desenvolvimento da consciência espiritual dentro de si, com a sua visão de Deus e a sua compreensão da vida eterna, deve-se pensar nestes sublimes ideais, pensar neles constantemente, pensar neles com fé, acreditando que lhes pertencem, e conhecerá então a vitória que sobrepuja o mundo. Deus colocou à nossa disposição todo esse esplêndido equipamento de simetria e perfeição física, mental, moral e espiritual, que nos basta captar e fazer nosso para sempre. Na sua natureza superior, o homem não tem limites. No reino da mente, do caráter e do espírito, não há limites, salvo aqueles que nós nos impomos. Nenhum homem reflete profundamente, sem compreender que as possibilidades de crescimento do seu ser verdadeiro e mais alto são praticamente infinitas. Esse pensamento deve infundir na pessoa um profundo sentimento do seu valor e grandeza intrínsecos, bem como um imenso respeito por si mesmo em face das suas possibilidades latentes. Quando se desperta assim para a visão das suas ilimitadas possibilidades, a grande necessidade é o conhecimento das leis do crescimento e do desenvolvimento. Quando a pessoa tem um vislumbre de si mesma como foi formada para ser pelo seu Criador, com todas as suas possibilidades latentes desenvolvidas em realidades, quando a pessoa se vê como o homem soberbo que pode ser, nada e ninguém senão ela mesma pode impedi-la de alcançar a sua ambição. O velho filósofo grego tinha razão quando disse que o mais importante dos conhecimentos era o conhecimento de si mesmo. E, entretanto, parece que esse é o ramo do conhecimento em que somos mais deficientes. É preciso que nos conheçamos a nós mesmos para crescermos ao longo das linhas de força. O sucesso está no estudante e não na universidade. A grandeza está no indivíduo e não na biblioteca. O poder está no homem e não nas suas muletas. Um grande homem criará grandes oportunidades mesmo nas situações mais comuns. Se um homem não é superior à sua educação,
se não é maior do que as suas muletas ou ajudas, se não é maior do que os meios de sua cultura, que não são senão os postes que apontam o caminho para o sucesso, nunca atingirá a grandeza. Não é apenas a erudição ou a cultura, ou os auxílios e as oportunidades que fazem o homem grande, mas o seu poder pessoal e a sua pura integridade. Por que ter medo de exigir grandes coisas de si mesmo? Afirme a sua capacidade de fazer e de ser, e poderes com que você nunca sonhou afluirão para assisti-lo. Confia em ti mesmo. Todo o coração vibra nessa corda de ferro. Ninguém, senão você mesmo, pode fechar a porta que leva a qualquer ambição legítima, a uma vida mais alta e mais plena. Não há obstáculos, nem dificuldades, nem poder na terra, nem coisa alguma, senão a própria pessoa que possa tornar vã a promessa de Deus ao homem. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar.